Good morning, everyone! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso WeBlue 2025. Eu sou a Cristiane Campos, é um prazer estar aqui com vocês essa manhã de aprendizado. E quero convidar vocês a chamarem outras pessoas para entrarem aqui na nossa transmissão ao vivo. Estamos falando direto de Brasília. Agora são 9h02 e é um prazer estar aqui com vocês. Essa manhã a gente tem uma grande oportunidade de aprender um pouco mais, trabalhar essa investigação, dinamismo, crescimento dos nossos alunos em sala de aula. E também através do bilinguismo. Eu quero esperar aí o pessoal já entrando, falando com a gente, vem dando seu oi aí no nosso chat, de onde você é, de onde você está falando. Vem falar um pouquinho com a gente. Já vamos dar início ao nosso WeBlue. O pessoal está entrando aí. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, bom dia. Bom dia, Ianca, bom dia, Grazi, bom dia, Bruno. Bom dia. O pessoal já está chegando aí, todo mundo entrando. Coloque aí no chat para eu saber de onde você está falando. Bom dia, Malu, bom dia. Coisa boa ter vocês aqui com a gente nessa manhã tão agradável. Aqui em Brasília está um sol maravilhoso, um dia muito lindo, de grandes oportunidades. E é muito bom estar aqui com vocês, poder conversar com vocês sobre um assunto muito especial. Vem, fica à vontade. Bom dia! Su está falando de Brasília, a Grazi lá de Piranga, São Paulo, a Malu de Recife, Anca aqui de Brasília. Coisa boa, a gente tem pessoas de diversos lugares do nosso país, todos juntos aqui para esse momento de grande aprendizado. E sem mais delongas, eu quero já chamar a nossa palestrante, ela que traz uma manhã maravilhosa para a gente de conhecimento. A Vanessa é psicóloga, formada no exterior, também é autora dos livros Transforme, dos livros Discoveries da linha Transforme, finalista de Eltons da British Council e fundadora e CEO da Oficina Criativa. Vanessa, seja muito bem-vinda. Esse é um momento de grande aprendizado aqui conosco. Nós estamos muito felizes por te receber aqui nessa manhã. Eu tenho certeza que a gente vai trazer muitas coisas para colocar em prática dentro da nossa sala de aula. E hoje com esse tema que envolve todos nós, que é trazer alunos para envolvê-los dentro desse ambiente bilíngue, mesmo com as suas diversidades. Então, envolver alunos divergentes em um ambiente bilíngue faz com que a gente se torne cada vez maiores em relação à educação.
trazer mais conhecimento para os nossos alunos, trazer esse momento de criatividade, conhecimento, autogestão, tudo isso faz com que os alunos cresçam, se desenvolvam como seres humanos mais capazes e se sentindo mais amados. Esse é o nosso papel, trazer esse amor pela educação para os nossos alunos. Quero chamar aqui para vocês agora Vanessa, nossa querida palestrante do dia de hoje. Olá. Olá, bom dia. Vanessa, seja muito bem-vinda. Falei um pouquinho só de tudo que você é e eu gostaria que você se apresentasse. A palavra é toda sua, o momento é todo seu. Nós vamos ter agora todo esse momento de palestra. Você que está nos ouvindo, está participando, professor, coordenador, deixa suas perguntas aí no chat. Nós vamos acompanhar e ao final nós retornaremos com esse momento de interação. Fique até o final, nós liberaremos um formulário de preenchimento para receber a sua certificação para esse momento tão especial. Vanessa, seja muito bem-vinda, a palavra é toda sua. Muito obrigada por me chamarem para esse evento, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar minha tela e vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória ao longo das histórias que eu vou contando com a apresentação. Eu só não vou conseguir ver os comentários enquanto eu estou apresentando a tela, mas aí a gente já vou escutando alguns comentários ou a gente conversa no final, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela. Só um minutinho. Vocês estão vendo a tela? Tá tudo certo aí? Vamos tentar. Parecendo sim, estamos sim. Tá bom. Que bom, que bom. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre educar pela descoberta. Como engajar os alunos divergentes em ambientes bilíngues, certo? Mas, antes de começar, vou convidar vocês para olharem para dentro. Coloca uma mão no peito, a outra na barriga, e tente reconhecer algumas emoções. Como é que você está se sentindo agora? Respire fundo. Com os meus alunos eu faço sempre para respirar assoprando a vela. Respira. Acompanha aí comigo. São 5. Às vezes a gente esquece de respirar no dia a dia, né? Mais uma. E a última. Respirar facilita a gente regular as nossas emoções. Certo? Vou passar para a próxima aqui. Então, preste atenção nos seus sentimentos. Vocês falou que está fazendo sol aí, aqui em Maringá também está fazendo sol. Eu estou escutando barulho de passarinhos aqui à minha volta. Sinta a cadeira que você está sentado. Tenha a percepção do seu entorno. Dê uma olhada à sua volta. Respire fundo. Olha para o que você tem à sua volta. É muito importante para você saber o que está acontecendo no seu entorno. E beba água. Se você tiver um copo de água aí, beber água é muito, muito, muito importante. Não só para regular as emoções, mas também para a hidratação vai potencializar as funções cognitivas. Então, e agora? Como é que está a sua emoção? O que você está percebendo? Você está mais centrado? Se você quiser colocar aí no chat, pode já interagir vendo se você percebeu alguma diferença do início para agora. Se você está se sentindo mais presente. E eu digo isso
nesse momento de metacognição aqui, é que para acontecer qualquer tipo de aprendizagem que a gente vai fazer agora, vai precisar agora, é preciso estar presente. É preciso ter a regulação emocional. E para isso você precisa ter um autoconhecimento, saber o que faz você ter essa regulação emocional. Se é beber água, se é respirar, se é olhar no seu entorno. E para isso também é necessário você entender das necessidades de Maslow, se estão atendidas. Né? Beber água é uma necessidade básica muito importante. E vai ajudar tanto você como professora ou educador, quanto o aluno. Então, quando você começa uma atividade, quando você traz esse momento de reflexão, de beber água e se sentir, você consegue identificar se está todo mundo bem. Né? E o mais importante é sentir que o facilitador se importa com você, se importa com o seu bem-estar, se importa de como você está se sentindo. Né? E foram algumas lições importantes que eu aprendi quando eu fiz faculdade lá nos Estados Unidos. Eu me formei na Florida Atlantic University e fui fazer... O meu primeiro trabalho foi trabalhar com criança com autismo pela Behavior Analysis Inc. Aprendi sobre o hábito. E essas são algumas lições que eu aprendi. Primeiro, que a gente não compara uma criança na outra porque não faz sentido. Eu comparar o desenvolvimento de uma criança com outra não faz muito sentido. A gente precisa entender aquela criança, como que ela está no momento, analisar o seu ponto de partida real e para determinar aonde a gente quer desenvolver, o que a gente quer desenvolver. Depois eu aprendi também que a gente precisa entender qual é a prioridade do desenvolvimento daquela criança. O que é mais importante para melhorar a qualidade de vida dela. E o interesse natural da criança é muito importante. Se você não souber o interesse que a criança tem, o que ela gosta, a gente não vai conseguir atenção, e sem atenção a gente não consegue aprendizagem. E no momento de crise, é importante ficar junto. A regulação vem com a corregulação. A gente precisa estar regulado emocionalmente para conseguir contribuir para essa regulação do aluno. E a criança, ela segue muito o exemplo do adulto. Então, é sempre bom a gente ter uma autoanálise e ver o que a gente... como a gente reage em situações de crise. Principalmente quando a gente está numa sala de aula com alunos bem diferentes um do outro. Mas a minha questão é, isso é tão importante, você olhar para as crianças de forma individual, por que só lidar com esse olhar para a criança com autismo e não para todas as crianças? Afinal de contas, somos todos únicos, né? Somos todos diferentes. Mas como individualizar a aprendizagem com 25 alunos? Não fica justo, né? Não, é praticamente impossível você dar atenção para 25 alunos ao mesmo tempo. Então, eu fui ver quem já fazia isso. E na Califórnia, no Exploratory Museum, eles ofereceram um curso de Inquiry-Based Learning, né? Fundamentals of Inquiry, e foi lá que eu aprendi sobre aprendizagem investigativa. Porque a gente, como facilitador, a gente oferece algo que desperta a curiosidade para ver a experimentação e a reflexão. Então, a gente pega alguma coisa interessante e, a partir dali, desse interesse, cada criança pode expressar, né, experimentar coisas diferentes e expressar o que percebeu de forma diferente, de forma individual, e demonstrar seu interesse sobre aquele tema. E essa aprendizagem investigativa tem como base o Next Generation Science Standards. É como um ABNCC, uma base curricular, só que voltada para a ciência. E eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês como é que funciona. Ele tem 3 pilares. Tem as práticas científicas, as ideias essenciais e os conceitos transversais. As práticas científicas é de observar,
formular perguntas, gerar hipóteses do que é possível estar acontecendo ali, planejar uma investigação, analisar e comunicar. Então, você usa essa prática, essa atitude, essa ação, né, de observar. Tudo isso é uma ação, é uma coisa que você faz. Né? Você gera hipóteses, você investiga, analisa e comunica. E você também tem as ideias essenciais. Por exemplo, a ciência da vida, tecnologia e engenharia, terra, espaço e física. Na ciência da vida, você consegue perceber, vamos dar o exemplo aqui, dos conceitos transversais. Padrão. Aqui. Eu trouxe, na ciência da vida, alguns exemplos. Padrão diferente. Né? Você consegue perceber diferentes padrões do formato, né? Você consegue perceber causa e efeito. Né? Se eu tirar a plantinha, mais cedo ou mais tarde, ela vai secar e vai mudar. Né? Vai ter um efeito sobre eu tirar uma plantinha. Você percebe também uma questão de escala. Tem as plantinhas menores, tem as plantinhas, as folhinhas maiores. Você percebe o sistema da planta, de como ela pode absorver a água através das raízes, qual é o sistema que ela usa. A energia, o que ela precisa para ter energia. Qual é a estrutura para ela que ela se mantém para ficar naquela posição. E a estabilidade e mudança, né? Quando bate um vento. Então, você pode fazer toda a observação, formular perguntas, gerar hipóteses, investigar, planejar uma investigação, analisar e comunicar sobre esses diferentes aspectos, né? Sobre o padrão. Qual é a diferença, por exemplo, vamos observar, fazer a prática científica de padrão. Quais são os padrões diferentes que eu consigo observar? Por que tem esses... Né, formular pergunta, por que tem esse padrão diferente? Vamos gerar hipótese. Eu acho que tem esse padrão diferente porque está num ambiente diferente. Como é que eu posso planejar uma investigação? Vou testar a mesma planta em diferentes ambientes para ver se tem algum tipo de alteração. Vou analisar essa investigação e vou comunicar os resultados. Então, esse aqui é só um exemplo das práticas científicas que a gente pode usar com materiais muito simples, né? A gente pode fazer isso sobre a ciência da vida, sobre engenharia, né? Terra, espaço, física, do que puxa, empurra, rola, desliza, afunda, flutua, gira, sabe? Então, tem várias formas de você investigar o mundo à sua volta, né? E de forma muito, muito simples. Então, se você gostaria de conhecer mais sobre o NGSS, é só procurar no Google NGSS, que é muito, muito legal. Também tem o Project Zero de Harvard, que é muito interessante, que são as rotinas de pensamento. As rotinas de pensamento facilitam que você consiga visualizar o pensamento que a criança está usando. Você pode usar See, Think and Wonder. Aqui. Se vocês olharem esse objeto aqui, eu vou perguntar para vocês, vocês podem até colocar no chat e compartilhar, o que vocês estão vendo? Que cor que é? Qual é o formato? De que material você acha que é feito? Então, essa parte do see, think. Think, eu acho que ele é feito para qual propósito? Qual é a sua hipótese que ele é feito? Então, você pode fazer muitas perguntas sobre, eu acho que isso aqui foi feito para, não sei, o que vocês acham para que isso aqui é feito? O que vocês observam? Parece que tem aguinha aqui dentro, né? Será que é um canudo? Então, você pode ver se talvez é para transportar água. Wonder. Wonder é para assim, eu imagino que a gente possa fazer alguma coisa, transportar um líquido, ou posso fazer assoprar, fazer som. O que você pode imaginar que fazer com isso? Então, essa é só uma das rotinas de pensamento do Project Zero que a gente pode exercitar na questão de você investigar. Então, você não precisa apenas usar Next Generation Science Standards ou apenas usar Project Zero. Você pode mesclar, porque você vai usar essas rotinas de pensamento para facilitar a investigação
sobre algum tema ou algum assunto que é de interesse da criança, né? E nós nascemos curiosos e investigativos. Nós somos capazes de investigar desde bebezinho. E a profundidade dessa investigação depende da idade, da habilidade de cada um. Então, esse aqui é o Vinícius, é o meu filho. Ele estava com 8 meses nessa época. E eu voltei para o Brasil e comecei a oficina dos inventores, a minha empresa, fazendo experimentos investigativos onde a criança pudesse explorar por conta própria alguns fenômenos da física. Eu montei e o meu filho, sem eu falar nada, ele entrou nesse abismo de espelhos, né? A primeira coisa, ele foi tentar encontrar aqui quem é que estava do outro lado. Aí ele percebeu que tinha alguém olhando para trás, ali atrás dele. Ele viu que tem aqui alguém aqui embaixo. E no final, depois que ele investigou todos os espelhos, ele olhou para mim, mas ele não olhou diretamente, ele olhou através do espelho. Então, sem ele falar nada e sem eu falar nada, ele fez todo o processo de investigação. Ele fez toda essa investigação de observar. Eu não ensinei nada disso para ele. Ele fez naturalmente. Esse processo investigativo é muito natural para as crianças, né? E ele olhou para mim aqui através do espelho, como quem diz, já entendi como é que funciona isso aqui, né? Se eu olhar nesse ângulo, eu consigo enxergar outras coisas. É muito interessante. Quando a gente para observar as crianças, a gente aprende muito com elas. E se a gente para de interromper as crianças no fluxo dela de investigação, isso flui muito melhor. E a gente acha que eu não estava fazendo nada, eu só estava observando ele. Mas eu proporcionei essa experiência para ele poder investigar. Então, sobre a inclusão, quando a gente fala de inclusão, existe uma diferença de integração, a gente integra uma criança na sala de aula com diferentes necessidades, mas será que é inclusão de fato? Eu vou contar uma história para vocês de um fracasso fenomenal, maravilhoso. Eu adoro contar histórias dos meus fracassos, mas é porque vem carregado de muita aprendizagem. Eu fui no Colabora América, que é um evento muito interessante, para fazer um workshop de brinquedos inclusivos. E chegando lá, a primeira coisa que você faz assim, eu preciso ir para a sala 8, certo? Porque eu vou fazer o workshop na sala 8. Aí a pessoa, a recepcionista, tá bom, o João vai te levar lá. Só que o João, ele é deficiente visual. Primeiro a gente leva um susto, mas como é que o João, deficiente visual, vai me orientar para chegar numa sala que a gente não sabe onde é? E eu fui guiada por um deficiente visual. E isso já, só na entrada, já abriu a minha mente. Eu disse, nossa, a gente acha que a pessoa não tem essa habilidade. É um pré-conceito. Então, já quebrou esse estigma aí. Eu não perguntei se a pessoa sabia, se não sabia. Eu levei aquele susto e fui guiada. Foi uma experiência maravilhosa. Chegando lá, a gente teve uma orientação de criar brinquedos para a inclusão. E a gente pensou em mapas 3D, né, para poder ser impresso na impressora 3D. Pensamos em várias alternativas, né, de guiar, como que a gente pode fazer sons diferentes para pessoas com deficiência visual. No final, executamos, fizemos todo o protótipo do nosso brinquedo inclusivo e fomos apresentar para o mantenedor daquele projeto, que era tetraplégico. E ele chegou, viu a apresentação e a primeira pergunta que ele fez foi: vocês perguntaram para algum deficiente visual se era isso que ele precisava? E a gente não tinha perguntado. E tinha ali, naquele evento, deficiente visual. A gente achou que era necessidade, achou que seria legal, achou que seria interessante, mas não teve a capacidade de ir lá perguntar. A gente se sentiu muito tive muita empatia de me colocar no lugar do outro, mas eu não tive a capacidade de ir lá perguntar
o que é importante para você? O que é prioridade para você? Sabe? Então, foi uma aprendizagem para mim que eu levo para a vida, sabe? Para entender o que você realmente precisa e não tirar minhas próprias conclusões sem fazer essa investigação. Fazer perguntas é muito, muito importante. E um exemplo de inclusão abrangente na arquitetura, para você ficar mais tangível, né, é um exemplo do Guggenheim Museum, em Nova York, que é um prédio de 7 andares, 6, 7 andares, e ele é todo em espiral. Porque ali as pessoas que são cadeirantes e as pessoas que não são cadeirantes têm a mesma experiência. Não são divididos, não estão, um vai pela rampa, outro pela escada, outro pelo elevador. Todos têm a mesma experiência. Isso é inclusão abrangente. Então, só para a gente perceber que a inclusão é muito importante quando a gente olha não só para a criança neurodivergente, mas para a criança neurotípica, e você tentar achar uma interseção que consiga ser abrangente o suficiente. Na educação, a gente chama isso de piso baixo, paredes largas e teto alto. Piso baixo onde todos conseguem entrar. Ali é a porta de entrada onde todos conseguem fazer. As paredes largas é que você pode ter várias opções de explorar. Né? Tem escolhas. Você pode escolher várias vertentes. Né? Por exemplo, com as plantas, eu quero escolher sobre as cores, eu quero escolher sobre as raízes, eu quero escolher... Então, você pode escolher qual vertente você quer. E teto alto significa eu posso me aprofundar naquele tema, o quanto for necessário. Então, para a educação, a inclusão significa isso, você pensar nisso, nesse tipo de abordagem para qualquer atividade. Então, eu pergunto para você, se quiser colocar no chat a sua ideia de qual é o propósito da educação. Se a criança já nasce investigativa, já consegue fazer investigação por conta própria, escreve aí no chat, na sua opinião, ou para você, o que significa a educação. Essa foto foi interessante, eu fiz com algumas crianças de 2 aninhos de idade, muito fofinho. Elas estavam investigando sobre as plantinhas e colocavam na pulseira aqui, investigando diferentes formatos e cores. Então, a partir do momento que a gente trabalha com diferentes faixas etárias, a gente tem diferente profundidade sobre cada tema, né? Bom, se depois eu acompanho lá o que vocês colocaram ali no chat, mas eu acho que vocês devem ter colocado algo sobre proporcionar experiências que ajudem a criança a desenvolver as habilidades necessárias para viver uma vida saudável, significativa e conectada. Ou seja, cuidar de si mesma, cuidar dos outros e cuidar do seu mundo ao redor. Para isso, a gente precisa de curiosidade, né? Ter interesse sobre alguma coisa. Curiosidade, não só sobre si mesmo ou sobre alguns objetos ou sobre como funciona o sistema. Ter pensamento crítico, avaliar, né? o que é prioridade, o que não é prioridade, o que você acha que está certo ou não, como resolver algumas questões. Empatia, a gente falou um pouquinho sobre uma empatia onde a gente tem a certeza de que não somos os outros, que precisamos perguntar para o outro o que ele precisa. Né? A comunicação, conversar é muito importante, por isso que aprendemos línguas, a gente pode se comunicar através da linguagem, tanto de diversas formas, né? Corporal, verbal, através artística, física, de sinais, a comunicação de diversas formas, né? Então, a gente aprende o português para poder saber se comunicar, ou inglês, ou qualquer língua, da linguagem de sinais. E a criatividade, é fundamental a gente ter criatividade, saber colocar
algo que já existe com outra coisa que já existe, juntar e transformar em alguma coisa nova. Criatividade, às vezes, não é nem inventar algo do zero, mas sim perceber novas formas de usar o que já existe. Então, criatividade é muito importante. E a gente sabe que criatividade é importante, porém, ela vem caindo desde 1990. Isso é um estudo feito em 2011 e fala que a falta de tempo para a exploração afeta negativamente a criatividade. Você já percebeu isso na infância? Tem muito estímulo, muita informação e toda hora acaba uma coisa, começa a outra, não tem tempo de contemplação, não tem tempo da informação sink in, né, de absorver essa informação. Então, perceber que esse espaço de tédio, de boardroom, de calma, também é importante. E existem formas de você administrar isso de uma forma através da aprendizagem, né? E o World Economic Forum listou aqui as 10 mais importantes habilidades para atividade, né, de trabalho no mundo. E não saber português, matemática ou saber história, é creative thinking, é saber ter um pensamento criativo, é analisar, é saber tecnologia, saber um pouco de tecnologia, ter curiosidade e aprender para o resto da vida, né? Estar sempre aprendendo. Resiliência, flexibilidade, agilidade, sistema, aprender sobre sistemas. A gente falou um pouquinho mais ali sobre o sistema da planta, como é que funciona, mas você tem vários tipos de sistema, pode ser sistema sobre engenharia, diferentes sistemas. Inteligência artificial, motivação e self-awareness, que é autoconhecimento. Isso a gente precisa, sem isso a gente não dá continuidade para as coisas, né? Saber lidar com os talentos significa ter empatia, saber o que o outro precisa. Service orientation, que é você cuidar do cliente, também requer empatia, saber o que o outro precisa, trabalhar com outros. E na educação tradicional, isso nem sempre é muito viável, né? Então, ao invés de começar aqui no Remembering, na parte de lembrar da taxonomia de Bloom, a gente pode começar já direto no criar. Você não precisa fazer um ou outro, ou começar por um e para o outro. Porque se você começa já direto no criar, você vai avaliar a sua criação, você vai analisar o que funcionou, o que não funcionou, você vai aplicar pessoas que inspiraram você a outras alternativas, você vai tentar entender o que está acontecendo e você vai lembrar do que você fez e das cores que você usou, então você vai lembrar desse vocabulário. Então, vamos priorizar a experiência que exercita a criatividade e o conteúdo vem automaticamente. Aí a gente fala para eles assim, então tá, para as crianças serem criativas, a gente só fala para ela, vai lá brincar, né? Deixa livre, tempo livre. Aí a criança fica assim, né? O que eu faço agora? Aonde é que eu vou? O que eu tenho que fazer? Ou o adulto também fica assim, né? Perdido, e agora? O que eu faço? Certo? Então, para facilitar a aprendizagem através da brincadeira e da investigação, são necessárias 3 coisas. A primeira, qual é o propósito? Por que eu preciso ensinar isso? Por que a criança precisa aprender isso? Então, qual é o objetivo? Onde que eu quero chegar? E como que eu posso fazer os scaffolding, né? As etapas para que ela consiga atingir esse objetivo? Então, você precisa primeiro do propósito, depois um planejamento de como que isso vai ser realizado e o registro do progresso. Né? Não só para você conseguir comparar para saber se está realmente funcionando, não somente para as crianças
neurodivergentes, para você saber se está funcionando, porque às vezes assim, tem uma criança que sai muito de sala de aula, que morde um amigo, e que fica, não senta, que puxa o cabelo. E alguém me pediu assim, mas a criança não fica sentada para poder fazer atividade. E eu perguntei, a prioridade é ficar sentado? O que realmente, qual é a dor maior? É só parar de morder. Quantas vezes ela mordeu durante a semana ou durante o dia? Qual foi a métrica que você usou? Ah, ela mordeu 5 vezes ontem, hoje ela mordeu 3 vezes. Bom, então alguma coisa mudou de ontem para hoje que diminuiu. Você está contando isso que está diminuindo? Pode ser que não tenha sumido completamente, mas diminuiu. Então vamos ver o que. Ah, sim, ela pegou um brinquedo sensorial e aliviou a tensão. Então ela gosta de brinquedo sensorial, isso vai facilitar o processo. Então o objetivo não é fazer com que a criança sente na cadeira. O objetivo é fazer com que ela pare de morder, e aí a gente começa a traçar estratégias para que isso aconteça. Você vai registrando o progresso. E o progresso pode ser não tipo, terminar de um dia para o outro ou de uma hora para outra, mas avaliar se, olha, mordeu 5 vezes ontem, 3 vezes hoje, 1 vez amanhã, já é uma vitória, né? Sabe? Já é um progresso. Então, a gente precisa pensar até esse comportamento sumir, precisa pensar nesse progresso. Né? Então, foi aí que eu comecei a escrever livros para poder facilitar com que o professor tenha esse respaldo, né, de como lidar com as emoções das crianças. Porque, geralmente, os livros didáticos é o conteúdo. Preciso passar este conteúdo. Não olha para a criança como um todo, né, como um ser que tem curiosidades, que tem um dia ruim, que tem preferências. Então, eu comecei a escrever livros assim. O meu primeiro livro foi A Dona Aranha Espelho. Ele vem com espelhos e com aranha para que a criança possa investigar por conta própria, para que ela possa escolher qual fenômeno, qual parte ela quer investigar, se é simetria, se é multiplicação, e se é ângulo. Então, ela pode escolher. Isso foi muito importante para a Macmillan conhecer o meu trabalho e a minha forma de ver que é possível, né, fazer esse tipo de abordagem para as crianças, falando tanto sobre socioemocional, da descoberta da Dona Aranha sobre algo novo, como para as investigações, de como funciona uma investigação do início ao fim, sobre um tema específico. E eu fui escrever Transform Me Discoveries. Escrevi Transform Me Discoveries 2, 3, 4 e 5 para essa faixa etária, que foi reconhecido na Inglaterra como entre os melhores livros do mundo, por conta dessa mistura, né, de socioemocional com ciência. Ano que vem a gente vai lançar o Me Makers. Em português temos na REP Socioemocional mais STEAM. E eu escrevi o Cria Curativa, é um livro de criatividade para criança em tratamento hospitalar, que facilita a criança investigar situações que ela tem medo dentro do hospital e transformar o medo em brincadeira. Então, existem várias técnicas. E o Conto Fora da Cachola, que é também para escutativa. Então, são vários livros que eu trabalho sempre a comunicação, facilitando com que a criança se expresse. A gente precisa conhecer nossas crianças. Então, o que eu fiz de diferente do NDSS foi que eu adicionei a inteligência socioemocional sempre nos livros. Porque sem a inteligência socioemocional, fica complicado a gente ter qualquer coisa. Não só para criança neurodivergente, para criança neurotípica também. O que a criança com autismo me ajudou a perceber é que temos o direito, sim, de ter preferências. Temos o direito, sim, de falar o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E é importante a gente ter tomadas de decisão por conta desse autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. E a gente precisa praticar esse autoconhecimento aonde a gente está a maior parte do tempo da vida, que é dentro da escola. Querendo ou não, as crianças estão passando mais tempo na escola do que em casa. Né? Então, a gente precisa praticar, dar vazão para poder falar sobre socioemocional. E voltando aqui um pouquinho. No socioemocional, a gente pode observar as nossas emoções, né?
o que aconteceu, né? O comportamento teve um antecedente e tem uma consequência. Então, aquele comportamento não está isolado. A gente precisa ver o que aconteceu antes. Então, a gente tem que observar, formular perguntas, gerar hipótese, planejar uma investigação, analisar e comunicar. Né? E tem que perceber padrão. Será que isso está repetindo muitas vezes? Qual foi a causa e efeito? Será que isso vai escalar? Esse comportamento escala ou contagia as outras crianças ou aumenta de temperatura, né, a emoção? Qual é o sistema que aquela criança está inserida? Então, a prática científica está muito ligada com a parte da inteligência socioemocional e vai facilitar muito a gente entender cada criança. Né? Então, esse é um exemplo de uma parte do livro que eu escrevi, do Transfer Me, do Mini-Makers, que a gente junta Maslow com Bloom. A gente não precisa usar um ou outro, a gente pode juntar os dois. A gente precisa usar só NGSS ou rotina de pensamento. A gente pode juntar. Então, no Maslow, a parte básica é verificar se a criança está com suas necessidades básicas bem. Se não está dormindo direito, se não está comendo direito, se não está bebendo água, se não está, ela vai ficar desconfortável, não vai conseguir aprender. Então, a necessidade básica você precisa verificar. Também tem a questão de você se sentir seguro, se sentir pertencente daquele lugar, sentir autoestima e autorrealização. Né? Então, para dar suporte para os alunos se expressarem a sua necessidade, tanto para a criança que é neurodivergente, não verbal, conseguir, ou está com uma aprendizagem atrasada de linguagem, conseguir falar, você usa a linguagem de sinais como suporte. Eat, né? E essa forma de você ter esse movimento to eat, de comer, é igual em praticamente qualquer língua. Então, você pode usar como uma ferramenta de apoio visual para as crianças que estão aprendendo inglês como uma segunda língua. Você ensina a linguagem de sinais, dá o suporte. E você pode fazer através da criatividade. Vamos fazer uma brincadeira de alimentos diferentes. Também ajuda a criança que tem a sensibilidade com alimentos e gostos e cheiros e sabores diferentes a experimentar, se quiser, porque ela tem a opção de escolher. Ela vai ver que tem algum amigo que quer botar o ovinho que ela nunca pegou antes no olho, porque é esse o que ela quer botar. Então, ela vai ter aquela interação. Vai ter aquela interação, tanto no olho, nariz, na cabeça. E isso pode ser aplicado em diferentes faixas etárias de acordo com, né, com o interesse de cada um e com a profundidade de complexidade. Né? Para os mais velhos, você vai começar a fazer um bolo, faz alguma que você precisa de medidas, trabalha outras formas de você lidar. Mas a questão é você juntar o Maslow com Bloom. E falando nisso, quando a criança, mesmo pequenininha, com 2 aninhos, 1 ano e meio, faz alguma coisa, ela come, ela se alimenta, ou ela brinca, quando suja a mesa, é importante ela saber limpar. E eles adoram. Eles se sentem importantes, eles se sentem pertencentes, e a gente priva porque a gente faz isso mais rápido. O objetivo é entregar o conteúdo, né? O objetivo não é entregar a cor, som, imagem e formato, mas, na verdade, o objetivo é o desenvolvimento da criança. E ela vai precisar aprender a escovar o dente, arrumar a cama, limpar a mesa, fazer alguma comida, por toda a vida. Né? E esse hábito de cuidar do seu entorno precisa ser alimentado e praticado sempre. Então, esse tempo que a gente precisa entender, claro que a criança não vai limpar da melhor forma possível, mas ela está praticando. E uma hora ela vai ter muita autonomia. Né? Então, cuidado com o seu entorno aumenta a autoestima e a sensação de pertencimento, e eu recomendo sempre. Isso está no livro, sabe? Livro que não bota isso como a parte, como um conteúdo à parte, isso é conteúdo do livro. Sabe?
Movimentar o corpo é fundamental para a criança. Ela tem muita energia, ela precisa liberar essa energia. Isso regula as emoções. Estou preocupada com o horário, está tudo certo, ainda tenho um pouquinho de tempo. Regula as emoções. O conteúdo é também reforçado no livro para que o pai sinta com o coração quentinho do que está acontecendo. Porque, às vezes, os pais gostam dessa parte de projetos, acham muito interessante, mas sentem falta dessa segurança do papel, né? Do papel, da atividade no papel. Então, a gente pode fazer os dois. Não precisa escolher só um ou só outro, dá para fazer os dois. Certo? O conteúdo é consequência. O objetivo é encontrar o assunto que o aluno esteja naturalmente interessado, ou você despertar aquele assunto, proporcionar a experiência necessária para que ele possa investigar e se expressar. E através de você formular esse pensamento e você comunicar sobre o que você pensou, a aprendizagem se acontece com essa consolidação deste conceito, né? E com essa estrutura, o aluno vai poder investigar não só sobre a água, sobre a planta, sobre qualquer tipo de conteúdo, mas sobre si mesmo. O que eu estou me sentindo neste momento? Como que eu reajo se um amigo quer o mesmo brinquedo que eu? Sabe? Isso é uma questão de investigar também. E é muito importante, é nossa responsabilidade proporcionar a criança, que a criança fale o que está acontecendo, que se expresse as suas emoções. Por quê? 1 em cada 5 mulheres vivas hoje foi sujeita a algum tipo de violência sexual na infância. A gente está falando só sobre violência sexual. Existem outros tipos de violência. Mas 1 em cada 5 mulheres já sofreu algum tipo de violência. E 1 a cada 7 homens. Então, a violência sexual é um absurdo. E, às vezes, nós, professores, educadores, somos a única esperança de conseguir algum tipo de proteção. Se a gente está só focado em entregar conteúdo e não pensar na prioridade, que é o desenvolvimento daquela criança, a segurança daquela criança, né? E o bem-estar daquela criança, então a gente está falhando. A nossa prioridade é ouvir as crianças e dar oportunidade para ela ouvir, ela se sentir segura para poder se expressar, certo? Então, eu criei um livro prático e rápido, bem simples, para facilitar isso, de uma forma criativa, né? Tem uma contação de história, isso é ótimo para fazer no início da atividade, no início do ano. Você já sentiu assim quando? Já sentiu feliz quando? Já sentiu raiva quando? Então, você começa a fazer a pergunta sobre as emoções, de quando que ela já sentiu. Tem um bonequinho que ela possa representar, facilita que ela tire a emoção dela, quem está vivendo aquilo é aquele personagem, não ela. E facilita você conhecer aquele aluno. E você conhecendo o aluno, você consegue acessar ele e ele sente confiança e consegue ter aprendizagem. Certo? Então, assim, eu só queria dizer que tem aventuras maravilhosas à sua espera para você investigar. E a primeira dica que eu dou, é que você conheça primeiro a si mesmo. E então conheça o seu aluno. Só depois vem o conteúdo. Né? Não é depois, vem junto até. Mas a prioridade é você conhecer a si mesmo. O que faz você se sentir bem, o que faz você regular, o que você precisa para poder estar confortável, ter clareza de pensamento e ter estratégia. Se preparar para poder estar em situações diferentes de uma forma mais tranquila. Então, conheça os seus alunos, conheça as suas preferências, qual desenho animado para ver favorito, personagem. Isso tudo vai facilitar com que essa relação do professor e do aluno seja melhor, certo? Então, eu faço capacitação específica para falar, que eu falei muitos temas diferentes, né? Sobre como a gente pode fazer diferentes abordagens de mão na massa, como investigar, sobre taxonomia de Bloom e cultura maker, e sobre escutativa também para proteção da infância. E esse aqui é
meu contato. Se vocês quiserem, pode entrar em contato aqui, tanto no meu site, no meu Instagram ou no meu WhatsApp. Vou ficar muito contente. É vanessamiranda.com.br, Vanessa Miranda Palestra, e o meu telefone é 99106 9033 44. Tá bom? Eu vou parar de compartilhar aqui para eu poder enxergar vocês. Tá bom? Deixa eu ouvir vocês. Não estou te ouvindo, só um minutinho. Estava fechado aqui mesmo. Que momento mais rico, né, pessoal, que nós tivemos aqui. Vanessa, muito obrigada por ter compartilhado aqui conosco essa oportunidade. Eu vou deixar agora aqui, pessoal, para vocês lançarem as suas perguntas no chat. Eu já tenho algumas aqui que o pessoal foi me mandando no privado, mas eu queria que vocês pudessem aí compartilhar conosco esse momento de interação. E essa primeira pergunta, eu acho que encaixa um pouquinho já com esse mais para o final, que é sobre a escuta ativa. A escuta ativa facilitada por atividades criativas se transfere para outras áreas de aprendizagem que exigem escutas mais tradicionais? Bom, a escuta ativa é importante, porque às vezes a gente escuta alguém já pensando na resposta que vai dar e acaba não escutando, né? A gente tem alguns memes aí da pessoa falando assim, não, eu quero ir na rua tal, e acaba, a pessoa pensa tanto na resposta que nem escuta que a brincadeira assim, não, vou lá assaltar o senhorzinho, sabe? Tem umas brincadeiras dessas. Mas a gente acaba não escutando ativamente, né? E a gente pede muito para que o aluno escute o professor, certo? Está numa sala de aula, na hora de história, o professor conta história, e na cabeça do aluno pode estar acontecendo muita coisa diferente. Às vezes ele está escutando, às vezes não está escutando. A gente não ensina o que é escutar. Então, existem algumas estratégias que você pode aplicar em diferentes contextos. Pode ser em história, geografia, matemática, português, que você pode usar em diferentes contextos sobre escuta. Quando você está fazendo um vídeo, você, olha, eu vou apresentar um vídeo, eu quero que vocês prestem atenção no elefante rosa, ou quero que vocês prestem atenção em algum ponto. Vocês, no final, eu vou perguntar qual foi a coisa mais curiosa ou coisa mais diferente que vocês viram. Então, é uma forma de você facilitar estar presente, né? A escuta ativa de forma criativa, quando você dá oportunidade para a criança se expressar, também facilita com que a gente conheça a criança, sem muito julgamento, né? Sem aquela expectativa, não, eu esperava assim, tinha que ser dessa forma. Então, assim, a escuta ativa é uma coisa que a gente precisa praticar, né? E as crianças aprendem através do exemplo. Escutar, responder o que a criança falou com uma pergunta ou reafirmando que ela falou assim, então você quis dizer isso, 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 só para eu verificar se você está falando isso? Tá, é isso. Então, existem várias estratégias para você fazer escuta ativa, talvez assim, na sala de aula, você está falando sobre história, por exemplo, assim, eu vou falar sobre história francesa. Então, repete para mim, o que eu falei mesmo? Era sobre o quê? Acabei esquecendo, o que era? Então, você treina essa parte de escutativa. E também essa questão de segurança, né? Essa questão de segurança online ou física. Hoje em dia, as crianças saem pouco na rua para poder brincar, mas brincam bastante online, ou tem situações de bullying, e a gente não tem essa oportunidade de escutar o que a criança está precisando, né? Então, existem várias alternativas de você usar. Se você criar um hábito, ou na entrada da sala, você tem aquela coisinha de coração, abraço e tal, você já consegue identificar isso. A criança sempre pede abraço, naquele dia ela pediu para dar só um aulazinho, você já pensa, será que hoje não está bem? Será que não está querendo abraço? Será que aconteceu alguma coisa? Você já consegue identificar. Você pode criar várias estratégias para poder utilizar a escutativa em diferentes contextos. Legal. Tem mais uma aqui em relação à conexão emocional e a escutativa. Existem evidências de que a conexão emocional
e criativa feita durante a escutativa em alunos divergentes leva a uma retenção de longo prazo mais eficaz do conteúdo? Sim, mas não só na criança neurodivergente, a neurotípica também. A criança aprende do professor que ela gosta. Ela precisa gostar do professor, né? Ela precisa perceber que o professor se importa com ela. Para isso que a escutativa é tão importante. Se sentir ouvido. Assim, a palavra mais doce do mundo é o seu próprio nome. Você está numa sala gigantesca, se você escuta o seu nome, você vira, você escuta. Então, é importante a gente ter esse espelho da sociedade, né, de ver quem é que está tendo esse tipo de retorno. E realmente para a criança, neurotípica ou não, a conexão com o professor é fundamental. E existem várias formas. Às vezes tem criança neurodivergente que não gosta de contato, não gosta de abraço, não gosta de pegar. Isso é muito importante você conhecer que aquela criança não gosta e respeitar aquilo. Por exemplo, você vai fazer uma atividade com areia, aquela criança não gosta de mexer com areia. Você tem que ter alternativas para aquilo. Não, todo mundo está mexendo, você vai ter que mexer também. Não, a gente precisa ter alternativas e saber respeitar. Por quê? Se está todo mundo fazendo, você tem que fazer também, tem que obedecer o adulto, numa hora que o adulto faz alguma coisa errada, a criança vai ter que falar assim, não, vou ter que obedecer esse adulto, sabe? Então, você precisa treinar a criança a respeitar, assim, olha, não é bem isso, não estou me sentindo confortável com essa atividade, tem outra opção? Tem outra, sabe? A criança ter esse autoconhecimento para poder se expressar e ter essa liberdade de expressar e ser respeitada sobre isso também. É verdade. Mais uma aqui bem legal. Como podemos diferenciar atividades criativas de escutativa para garantir que elas sejam desafiadoras, mas não frustrantes? Pode repetir? Claro. Como podemos diferenciar atividades criativas de escutativa para garantir que elas sejam desafiadoras, mas não frustrantes? Desafiadoras, mas não frustrantes, né? Isso vai depender muito de cada criança. Que nem você faz o chão baixo, as paredes largas e o teto alto, certo? Quando a gente faz um experimento com as crianças de exploração, no jardim, por exemplo, você vai pegar, cada um pega uma plantinha. Você vai lá, cada um vai escolher a plantinha. Você está no chão baixo. Você pode escolher qualquer planta. Agora você começa a fazer perguntas. O que você quer saber sobre a sua planta? O que você está observando? Cada criança vai observar uma coisa diferente. Você vai começar a fazer perguntas incentivando a criança a formular suas próprias perguntas. Sim. E quando ela formula suas próprias perguntas, é porque é aquilo que ela está interessada em saber. Então vai ser desafiador para ela saber sobre aquele assunto que ela está interessada. Vai ser entediante se ela tiver que responder uma pergunta que outra pessoa fez. Você não está interessada nisso. Para mim é muito básico saber qual a cor desse. Eu quero saber diferentes formatos. Quero saber por que isso aqui está esticado, por que esse tem um cheiro, tem o outro. Então, quando você facilita com que a criança faça suas próprias perguntas, aí você consegue atender o interesse de cada um e vai ser desafiador o suficiente para cada interesse. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui no chat. Que indicadores podem mostrar que a aprendizagem por descoberta está favorecendo o desenvolvimento bilíngue? O desenvolvimento bilíngue, ele acontece também através da exploração, né? Você explora, você está imerso em diferentes contextos, diferentes linguagens, né? Dependendo de cada nível da criança, da linguagem, você vai explorando aquilo que é de interesse da criança. Se ela está interessada em algum tema, ela vai querer falar sobre aquele tema, né? E vai explorar e vai aprender sobre aquele tema em inglês. Uhum. Vai se interessar sobre qualquer tema, sobre as cores, sobre as formas, sobre como pedir para mudar de atividade,
porque ela está interessada sobre aquilo. Você detectando que é aquele interesse da criança, você vai estimulando que ela comunique o interesse dela na língua inglesa. Legal. Tem um comentário também da professora que utiliza o nosso material e ela falou assim: no nosso livro trabalhamos muito o thinking, onde é colocado situações para que o aluno possa responder sobre uma situação. E gosto muito de falar aos alunos sobre a percepção deles diante da situação e o que a resposta não é sobre estar certa ou errada. Deixar o aluno se expressar, né? E isso tem muito no nosso material também. É fundamental. A gente cresceu, eu acho que eu cresci, acho que a maioria de nós crescemos numa educação tradicional onde Sim. somos punidos por errar, né? Sim. Você tira nota baixa se você errar uma pergunta, tem uma pergunta específica, se você e uma resposta específica para aquela pergunta. Então, nós crescemos com esse medo de errar, né? Muito certo. A gente não vê vantagens em errar. Eu, inclusive, na minha apresentação, eu falo com muito orgulho das minhas falhas. Eu tenho muitas falhas que eu adoro contar sobre elas. Mas isso foi um processo de recuperação, foi um processo de aprendizagem, de reconhecer a importância de errar. Né? Às vezes tem certo e errado, Sim. né? Mas às vezes o errado é tão bom, né? Errar é traz frutos tão maravilhosos que é muito interessante. Eu estava no curso de aprendizagem investigativa e foi muito interessante porque todo mundo estava fazendo a mesma atividade, tinha que seguir um passo a passo para uma atividade maker de química. A gente misturava alguns elementos químicos que dava azul. O nosso deu rosa borbulhante. Alguma coisa a gente errou ali no meio do caminho. A gente, só meu grupo, a gente errou alguma coisa. E a gente, desesperado, antes do tempo acabar, assim, o que a gente errou? A gente tem que mexer nisso aqui, mexer naquilo ali. A gente começou a descobrir tantas outras formas de que dava outros resultados, o que a combinação de outras coisas dava outros resultados, que no final a gente tinha muito mais conhecimento do que aquele que seguiu passo a passo e acertou de primeira. Sim. Então, O processo te ensinou, né? Exatamente. Então, assim, são alguns erros que a gente acomete no meio do caminho. E o que foi mais interessante foi a atitude dos facilitadores. Eles olharam o nosso desespero e não fizeram nada. Eles respeitaram o nosso processo. Eles respeitaram o nosso desespero, sabe? Que se a gente vai ter que apresentar, a gente vai apresentar uma coisa errada. E o nosso erro, nossa apresentação, nós erramos, né? Apresentamos o nosso erro. Foi tão divertido a aceitação de todo o grupo que foi muito emotivo para mim, sabe? Eu errei, eu apresentei uma coisa que deu errado e a gente foi aceito. A gente não foi envergonhado por causa disso. Você vai ser incompetente por causa disso. Não, a gente foi aceito. Posto, né? Exato. Não, e a gente foi aceito e foi. Claro, o professor facilitador sempre tentava dar uma orientada, uma dica aqui, outra ali, mas respeitou na hora de apresentar. A gente não conseguiu apresentar o que todo mundo apresentou, a gente apresentou algo diferente, e isso a gente apresentou o nosso processo, que foi muito interessante também. Então, é bem interessante a gente não só respeitar o erro, mas valorizar o erro também é bem legal. Sim. Em algumas situações eu já escutei desafios em que os professores enfrentam em relação a alunos opositores, que não querem, por exemplo, aprender ali, que não quer falar um outro idioma, né? A gente voltando aqui para o bilinguismo. Em que situações esse professor pode adaptar para que o aluno entenda ali que ele está numa escola bilíngue, que ele está ali para aprender aquele idioma, porque são desafiados mesmo, os professores eles são enfrentados como opositores, porque eles não querem aprender aquele idioma e eu vou falar português, eu não vou falar inglês. Então, eu já vivenciei algumas histórias assim dos professores. Uhum. Sim. É difícil quando você trabalha com
um comportamento opositor, né? Às vezes você precisa fazer com que a escolha dele seja uma decisão sua, tá? Você não vai falar português porque eu permito que você fale, sabe? Você não vai falar inglês porque eu permito. É minha. Às vezes você precisa dessa jogada. Eu permito que você fale português. É minha decisão, sabe? Aí ele vai querer fazer o oposto do que você fala. Aí você, não. Como assim? Eu quero fazer diferente do que você está falando para eu fazer, né? Então, existe uma forma de você falar, né? De você ajustar para alguns comportamentos opositores. Você, não, tudo bem. E também a questão de você respeitar o tempo da criança, né? De você estar num ambiente diferente, tem aquele tempo de adaptação, e você pode se entender. Olha, eu sei, mas você é capaz. Às vezes você pergunta para a criança o que engraçado que o meu filho, outro dia, ele estava chamando o irmão de burro, né? Eu disse assim, mas você sabe que a gente não fala assim, que não pode falar assim e tal. E eu comecei a conversar com ele, assim, olha, quando você está botando isso para fora, essa agressividade para fora, é porque você está vomitando algo que está incomodando você, né? Então você está botando isso para fora. Eu não vou cuidar dele agora, né? Ele está sofrendo bullying, né? Eu não vou cuidar dele agora porque ele já é mais velho, ele entende que ele não é com ele, é você que está precisando botar coisa para fora. Então, o que está acontecendo? O que tem dentro de você que você está, né, botando isso para fora? E chegou num ponto que você, eu não sou bom mesmo, eu não sou bom em nada. Então, a sua E ele conversa... começou a diminuir o outro, né? Exato. A sua conversa com você mesmo não está agradável. Então, como é que você vai ser agradável com o outro? Então, às vezes, a criança não está conseguindo ser agradável com o outro porque ela conversa com ela mesma não é agradável. Como que ela vai ser agradável com o outro? Então, a gente investiga o que você está pensando. Né? Aquela investimento, o que está passando pela sua cabeça nesse momento? Né? Por que você está dizendo isso? É a questão de voltar a investigar. E quando a gente trabalha com a parte bilíngue ou qualquer coisa, qualquer assunto, existe um período de você identificar realmente qual é o interesse maior da criança, né? E tentar praticar para quebrar essa barreira. Uma vez que você quebra essa barreira dessa resistência, vai facilitar. Mas a partir do momento, para você quebrar alguma resistência, você precisa conhecer a criança, conhecer os interesses dela, conhecer o que motiva ela. Por exemplo, vai todo mundo sair para o pátio ou para brincar com bola ou com água, né? Aí, para você brincar com bola com água, você vai ter que escolher. I choose water, I choose ball. Which one do you choose? I don't understand. Ok, so ball, water. Então, você pode usar até linguagens de sinais, sabe? Ball, water. Então, você pode usar a linguagem de sinais para poder facilitar. Você não estou entendendo. Você vai ter que tentar uma negociação aqui, né? Lidar com isso. É bem interessante. Trabalhar com criança, a gente aprende mais sobre a gente mesmo do que qualquer outra coisa, né? É verdade. Pessoal, não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat, só um comentário de quando você estava começando a apresentação. A Suzana comentou, me sinto mais presente e mais focada, que é isso que a gente pode trazer para dentro de sala de aula, esse momento que você apresentou logo no começo, né? Fazer com que os alunos estejam ali presentes e focados no que vai acontecer durante todo o período de aula. Vanessa, eu quero te agradecer por esse momento de aprendizagem, de conhecimento, que foi muito rico, que foi muito importante. A Vanessa deixou destacada aí os canais de comunicação e também de fácil acesso ao material dela, para que você conheça cada vez mais, para que você aprenda cada vez mais. Nosso intuito aqui com o eBlue é sempre trazer algo de crescimento para você, professor, coordenador, gestor, para que isso seja cada vez maior dentro da sua escola. Não só no bilinguismo, mas em todos os outros campos de experiência que a gente pode trazer para dentro de sala de aula. É muito importante essa conexão e por isso a gente sempre traz algo novo aqui para vocês. Vanessa, eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade de crescimento. Nós vamos colocar aqui agora no chat o formulário para que você possa preencher para garantir o seu certificado. Ver se os meninos já subiram aqui o formulário. Fique aqui conosco, preencha esse formulário aqui. Subiu já, tá aí no chat. Preencha o formulário
que você vai receber aí no seu e-mail, preencha com o e-mail bem certinho. No e-mail você recebe o certificado de participação desse momento tão especial. Eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco durante todo esse período. Se inscrevam também nos nossos canais de comunicação, nos sigam no Instagram, veja as grandes oportunidades que nós temos também de aprendizado para a sua escola através da educação bilíngue, uma educação bilíngue de qualidade. Nos vemos no próximo eBlue. Mais uma vez, obrigada a todos pela presença. Até a próxima. See you. Muito obrigada. Tchau. See you.